Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Medusa Cast, o podcast oficial do MedUSA. E hoje nós vamos falar, trouxe aqui um pessoal muito gabaritado, aqui com muita experiência, para falar de um tema que não é muito discutido, né? A gente vai falar sobre as diferenças da carreira acadêmica, né? Da diferença entre uma carreira acadêmica para um private practice, né? E também para um community practice, né? Então, e para falar desse tema, eu que sei muito pouco disso, eu só entendo mais um pouquinho da carreira acadêmica ali, que é onde eu estou envolvido. Eu trouxe o pessoal aqui, muito gabaritado, que vai discutir coisas que eu nunca ouvi falar na vida, mas que vai ajudar, não só a mim, como a vocês também que estão assistindo a gente. Então, eu queria agradecer aqui a presença, né? Juliano Riela, Érica Negri, Luiz Pina e Felipe Torres, todos já aqui figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Queria agradecer a presença de vocês, né? A disponibilidade de vocês aqui para a gente ter essa conversa muito legal. E gostaria que vocês aí se apresentassem para o nosso público que ainda não conhece vocês. Então, eu fiz residência nos Estados Unidos, fiz residência em San Antonio, Texas, cirurgia geral, e depois eu busquei a cirurgia de transplante em Miami, na University of Miami, Jackson Memorial Hospital. E atualmente eu trabalho como Assistant Professor of Surgery na Emory, aqui em Atlanta. Totalmente a parte acadêmica, né? Então vou discutir um pouco a minha experiência como cirurgião acadêmico, né? Maravilha, maravilha, Ju. Obrigado aí pela sua presença. Érica. Aí, pessoal. Érica, eu conheço a Érica desde quando eu tinha cabelo, cara. Verdade. São aí, sei lá, Érica. Sei lá quantos não vou nem mais. falar, que é para não entregar muita idade, né? É bom, não entregue, não. Então, eu fiz minha residência no Brasil, né? Me formei em medicina, tanto em medicina como a minha residência foram no Brasil. E aí eu acabei trabalhando. A minha carreira era acadêmica antes de vir para os Estados Unidos. E aí eu acabei aqui, eu cheguei em 22 e desde 22 eu venho fazendo fellows, né? Fellowships aí. E também continuei o fellowship também meio que você continua a sua carreira, né, na vida acadêmica. E aí tô nessa, por enquanto. Vamos ver o que vai vir. Maravilha. Então temos aqui já duas pessoas na carreira acadêmica, né? Juliano e a Érica, que estão aí. Meu amigo Luiz, eu lembrei de você recentemente porque o futebol voltou, né? A nova temporada, né? E aí eu sei que você acompanha bastante aí o futebol europeu. 2-0 Arsenal, né? Ontem. Olha aí, que maravilha. Mas seja bem-vindo aí de volta ao nosso podcast, prazer aí ter você, e gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado, Diegão, pelo convite. E eu sou o Luiz, eu me formei no Rio de Janeiro, fiz residência no Brasil e vim para os Estados Unidos, refiz a residência no estado da Pensilvânia e fiz o fellowship de cirurgia bariátrica e foregut também na Pensilvânia. Atualmente eu estou no estado de Missouri fazendo o meu waiver e num hospital comunitário. Maravilha. Então, temos dois no acadêmico, né? Um aqui já no comunitário. E nosso amigo Felipe Torres, aqui, surfista, né? Amigo do Medina e do Chumbinho, da turma toda lá. Tava pegando ondas aí provenientes do furacão. Prazer ter você aí de volta aqui no nosso podcast. Eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, Felipe. Prazer é meu. Então, sou Felipe Torres, eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz, na época, bem voltado para a área acadêmica, fiz um doutorado em bioquímica. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu fiz anestesia em residência no Henry Ford, em Michigan. E de lá eu fui para a Duke University para fazer o fellow em anestesia para cardiotorácica. E agora faz um pouco mais de um ano que eu estou de attending num grupo privado de anestesia cardíaca exclusiva, para um hospital, como se fosse um Instituto do Coração daqui, né? Um hospital só de cardíaco. Maravilha. Seja bem-vindo. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, de todas as áreas, né? Então,
temos o pessoal da área acadêmica, o Juliano e a Érica, nós temos aqui o Luiz, que está no community, mas que passou pela parte acadêmica também quando fez o seu fellow e sua residência, e o Felipe, que está agora na prática privada. E a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, eu vou começar com a parte acadêmica. O que eu queria saber de vocês é quais as vantagens e quais as desvantagens para... O Luiz está levantando a mão. Luiz, que fala... Luiz, fala. Uma coisa, só que eu queria começar falando, antes da gente começar toda a discussão, que é uma dúvida que grande maioria das pessoas, vou dizer quase todos, toda a galera que está no Brasil tem, e eu vejo muita galera também que está nos Estados Unidos fazendo residência, está no meio e ainda tem essa dúvida. Então é o seguinte, só para começar, para a gente determinar alguns conceitos para a galera entender o que a gente está falando. Por exemplo, manda bala. O acadêmico... Quando a gente fala em acadêmico, é o practice setting, que é onde você pratica a medicina. Então, assim, só para a galera que está escutando, em termos de aonde você pratica a tua especialidade, e só um disclosure aqui, tudo que eu falar nesse podcast hoje é somente para a área cirúrgica. Eu não tenho conhecimento de como é a galera de medicina interna, radiologia, outras especialidades como patologia. O que eu falar, o que vier de mim, é tudo minha experiência em cirurgia somente. Só para clarificar. E assim, só para determinar alguns conceitos antes, então, aonde você pratica medicina nos Estados Unidos, ela pode ser, que é o chamado de o setting, né? Ela pode ser acadêmico, ela pode ser comunitário, que é o community, ela pode ser o comunitário afiliado acadêmica, então, que é o community affiliated. Esses são os settings. O compensation model, que é como você é pago, aí que entra o private. Porque no Brasil a gente tem um conceito que eu trabalhei 2 anos no Brasil, depois da residência, então assim, é uma coisa que a gente tem um conceito que se você não está na universidade, você está no privado. Aqui nos Estados Unidos não funciona dessa forma. Então assim, em termos do compensation model, como você é pago, aí você pode ser salariado ou você pode ser private practice. Existem cirurgiões private practice dentro de uma grande instituição universitária. O setting, ele é acadêmico. Eu tenho um exemplo, a primeira rodada que eu fiz nos Estados Unidos como um observer, eu fiz numa instituição gigantesca, acadêmica. O chefe da cirurgia minimamente invasiva era um private practice surgeon dentro de um hospital acadêmico. Então, assim, eu conversei com ele sobre o compensation model dele, ele recebia por procedimento. O que ele operasse, ele recebia, o que ele não operasse, ele não recebia. Então, assim, é completamente private, só que ele era o chefe de cirurgia minimamente invasiva da universidade, ele era professor da universidade, ele era o líder da pesquisa da robótica, tanto que hoje ele tem uma empresa que está desenvolvendo um robô à parte, que é completamente desvinculado agora da universidade, mas começou na universidade, mas ele era um private practice surgeon. E você estar num ambiente comunitário não significa você ser private practice. Você pode ser um cirurgião salariado dentro do community setting, igual um cirurgião acadêmico salariado dentro de uma instituição acadêmica. Então, assim, só para as pessoas não confundirem, porque o oposto do acadêmico não é private practice. O acadêmico é apenas um setting. E existe o outro setting, community affiliated, quando um hospital acadêmico compra um hospital comunitário, ele faz parte, mas os staffs são somente staffs daquele hospital comunitário. Por exemplo, o Juliano faz transplante, então ele tem que estar num setting acadêmico para fazer transplante, porque você não vai achar um hospital comunitário pequeno com um serviço de transplante de fígado, transplante de rim, etc. Então, geralmente, mas assim, outras especialidades você pode ter um hospital universitário que compra um hospital comunitário, o cirurgião comunitário, ele só tem privilégio naquele hospital comunitário, mas ele faz parte do community affiliated. Então, esse que é o significado de comunitário afiliado. Então, eu só queria trazer esses conceitos para quem já está começando o podcast, para quando a gente usar os termos private practice, para entender. Private practice é somente como você é pago. E acadêmico, community, comunitário e comunitário afiliado são os ambientes onde você exerce a sua especialidade. Maravilha, beleza. Então, pronto, temos os conceitos. O Luiz aqui já trouxe os conceitos para o público aqui que tá assistindo a gente. Olha, Felipe já vai também. Felipe, manda bala. Diga aí. Não, tem uma coisa, além do que o Luiz falou, que foi muito bem colocado, que complica ainda mais o cenário, que é isso também varia por departamento. Então, isso que ele está falando pode valer para cirurgia naquele hospital, mas, por exemplo, os cardiologistas do mesmo hospital, eles podem ser empregados do hospital.
Sim, então, com certeza. A especialidade, Varia por pessoa. Não, varia por pessoa. Esse cirurgião que eu falei, ele era private practice no serviço de cirurgia minimamente invasiva que incorporava foregut e bariátrica. Os outros staffs eram salários. É um mosaico que, assim, só depois de estar dentro que tu entende o que está acontecendo. Não tem como saber de fora só pelo nome da instituição ou só pelo... Tu tem que estar dentro para ver o que acontece. Beleza. Mas eu queria saber, Juliano, você que está no academic, como é que funciona na tua instituição? Você falou, sou Assistant Professor of Surgery, tipo, recentemente eu fui no Oregon, fui visitar um fellowship que está começando de parede abdominal, e lá é uma instituição super acadêmica, o HSU, e já define meio que um plano de carreira, assim, para você ser promovido, para você sair do Assistant para Associate, para o Full Professor. Como é que funciona na tua instituição essa parte do academicismo, né? Uhum. Então, eu acho que isso tem uma leve variação conforme as universidades, né? Entre Miami, Emory, Harvard, seja qual for a tua universidade, tem diferentes níveis de hierarquia de ranks. Mas, no geral, seria Assistant Professor, que é o primeiro estágio, onde você é meio que o Junior Faculty, que geralmente pode levar de quantos anos você quiser ficar nesse ranking, e geralmente você necessita uma certa produção científica, às vezes, né, a tua promoção vai depender do que você já produziu, de quantos anos você está na instituição, e diversos outros fatores. Então, depois de 3 a 5 anos nessa posição como Assistant Professor, você pode aplicar para uma promoção, que daí você vira Associate Professor. E aí os pré-requisitos para cada promoção varia de universidade para universidade, que tem o seu estatuto, tem os seus requerimentos. Mas, de maneira geral, você começa como Assistant Professor, você depois, se você mesmo tem que fazer uma aplicação para promoção, e você pode aplicar para Associate Professor, e depois de alguns anos já como Associate Professor, com publicações, sendo líder mesas de congressos, participação em sociedades, né, na própria universidade, ter dado aula para alunos, alavancado research, tudo isso, você vai, então, criando o seu currículo, sua história, e você vai podendo aplicar para os ranks mais altos. Depois do Associate Professor, você pode vir se tornar Professor of Surgery ou Professor of Medicine, né, dependendo da sua área. Que já é você já tem que ter um certo número, eu não recordo exatamente quantos anos de casa, geralmente, para você evoluir para Professor, mas pelo menos deve ter em torno de uns 10 anos, por aí. E aí, o final seria o tenure, né, que é um tenure track, que geralmente alguns profissionais que já estão nessa área há muitos anos, na parte acadêmica, às vezes 15, 20 anos, eles vão para esse lado, que é quando você já teve grants, né, milionários, você já teve um banco de research bastante grande, e aí você vira tenure, que daí tem umas vantagens bastante grandes, e para você ser aceito nessas universidades como tenure, tem que passar por toda uma banca, os outros tenures têm que te avaliar, algum deles vai ter que ser o teu sponsor, e aí vai ter que, né, ter uma votação e tudo. Então é um pouco mais difícil de conseguir, mas tem vantagens, que você basicamente fica imune dentro da universidade, você tem, às vezes, uma possibilidade de se aposentar com um salário mais alto, mas tem uma série de vantagens. Mas funciona de maneira geral assim. Então, Assistant Professor, Associate Professor, Professor, e aí, se quiser se tornar tenure, né, mais além. Mas essas seriam os ranks, né, que a gente respeita, e uma variação conforme tempo e produção científica que você consegue evoluir. Eu acho que... Só referente, você estava comentando sobre as vantagens da parte acadêmica, né? Eu acho que na parte acadêmica você tem uma certa estabilidade, você tem uma certa segurança quanto à sua posição e a sua produção, você não fica dependente de produção. Geralmente você tem um contrato que não demanda de você número, por exemplo, não preciso fazer 100 transplantes no ano para manter minha posição, meu salário. Mas, geralmente, as universidades oferecem bônus se você atinge certo nível de produção. Mas isso é conforme o contrato, né, que você tem com a universidade.
Outras vantagens seria a parte realmente acadêmica, para esse pessoal que tem interesse em fazer research, publicação, você ter uma universidade por trás para te apoiar, tanto a parte de grants, de suporte financeiro, como também suporte de, né, pessoal da pesquisa vai te ajudar com bioestatística, seja, enfim, qualquer suporte que eles possam te dar, e você ter uma universidade grande por trás vai te facilitar bastante, até pessoas com bastante conhecimento, bastante experiência, isso vai te facilitar. Mas, assim, de maneira geral, seria isso, eu acho, as questões principais da parte acadêmica, né? E é isso aí. Alguma desvantagem, algo que você não ache legal, ou que... Eu diria que a parte salarial, talvez comparado quando, né, na compensação private practice, pode ser reduzida. Porém, né, como eu falei, existem os bônus e existem também a negociação salarial e tudo mais, mas acho que nunca vai chegar ao nível do private practice, até porque eles têm uma liberdade, uma possibilidade de produzir maior, né? Os hospitais private practice, a gente sabe que eles têm um volume maior, eles têm aquela pressão para aumentar, então até os turnover do OR são muito mais rápidos, agilidade no serviço é desproporcional quando comparado a um hospital University Hospital, né? Então, eu acho que tem esse ponto. Como eles estavam comentando, até existe transplante em hospital private practice, né? Mas seriam, como o Luiz falou, são hospitais maiores, né? Por exemplo, o HCA, que é o Methodist, o maior número de transplante de doador vivo dos Estados Unidos foi no Methodist em San Antonio, né? Que fizeram um número gigantesco, mais de 200. Então, apesar de ser um private practice, não tem nenhuma associação com a universidade, eles conseguiram produzir um número bastante grande. Mas, como eu falei, eles têm a vantagem de número de fazer 4, 5, 10 cirurgias num dia, com turnover rápido, o paciente entra e sai rápido, eles têm uma agilidade no processo que é clássico dos hospitais private practice, que vocês todos já devem ter uma ideia, né? Uma coisa, quando você negocia o seu contrato, você não tem essa necessidade do RVU, né, do número de cirurgias anual, aquela coisa. Você determina o seu tempo clínico, o tempo de pesquisa, como funcionou isso contigo? Exatamente. Então, na hora de negociar seu salário, eu diria que, de maneira geral, a universidade vai, ou pelo menos o departamento de cirurgia, vai te chegar com um salário básico inicial que todos vão ser ofertados. Não tem como você querer ganhar X mais 50% em cima só porque, não sei, tu tem uma experiência prévia. Não, é meio que nivelado que o salário inicial de todos serão mais ou menos o mesmo. E aí você pode negociar, olha, eu quero um tempo dedicado somente a research, porque eu tenho um lab, eu quero criar um lab, então 80% ou 70% do meu tempo vai ser clinical focus e 30% vai ser lab, né? Então, research. E aí isso você tem que negociar com eles e fazer esse tempo. Como professor, você tem que, ou como assistant professor, que seja, como acadêmico, você tem que determinar um certo tempo da tua carreira para research, você tem que ter publicação, você tem que ter tempo também para lecionar para os alunos, então tu sempre tem certos pré-requisitos, então, inclusive, né, tu tem que, pelo menos 10 a 15% tem que ser research, você tem que produzir parte científica, 10 a 15% tem que ser lecionar para os alunos, seja o que for residente ou aluno de medicina, e aí o resto é parte clínica mesmo, é clínica, cirurgia e tudo mais. Mas é tudo questão que você vai discutir na hora que te oferece uma contract letter ou uma offer letter, e aí você vai ter que renegociar como que você vai alotar o seu tempo, né? Como que você vai distribuir o seu tempo. Maravilha, beleza. Vamos lá, dando seguimento. Minha amiga Érica, a gente vai fazer aqui no sentido... eu tenho que tirar o contrário aqui, eu tenho que tirar... Como é que funciona assim? Do horário, né? No horário. Érica, minha jovem, você está na instituição acadêmica, como é que é a sua experiência na instituição? Então, eu tenho um exemplo bom aí do que o Luiz estava falando, né? Que, na verdade, eu estava na MEIO, que é uma instituição totalmente acadêmica, todo mundo que é contratado pela fundação, né? Pela Fundação MEIO, mas agora eu estou no Phoenix Children's aqui, que é uma coisa, realmente é como o Luiz falou, quem está lá é que entende, porque o hospital, ele tem um contrato com o Barrow,
que é outro hospital aqui, que é o Barrow Neurological Institute aqui no Arizona, que, na verdade, o Barrow, ele é um grupo privado de neurocirurgiões, neurologistas, que tem, associado a eles, tem um programa acadêmico grande de residência aqui, está até entre 5 top 5 residências de neurocirurgia aqui, e aí eles têm esse contrato com o Children's, então seria uma extensão da neurocirurgia pediátrica do Barrow no Children's, e as pessoas, meu contrato é com o Children's, não é com o Barrow, mas toda a questão acadêmica é feita via Barrow, então a minha apresentação pelo hospital, e-mail, essas coisas todas via Barrow, acadêmica, mas o meu contrato é via o Children's. Algumas pessoas são contratadas, o grupo de neurocirurgia pediátrica é contratado pelo Children's, mas algumas pessoas do hospital têm contrato no Barrow. Então, assim, aquela coisa meio louca lá. E aí, o próprio grupo do Barrow tem pessoas que são contratadas pelo grupo original de neurocirurgiões e neurologistas lá, e tem pessoas que são contratadas pelo Dignity Health, que são qualquer outros grupos grandes aqui de saúde, que operam, né, são operadores ali, como se fossem operadores de plano lá de saúde grande dentro do hospital. Então, a Mayo era uma instituição bem acadêmica. O Barrow em si, eu acho que ele é um pouco misturado. Você tem lá dentro do programa de residência, você tem, sim, os residentes, eles têm as opções de fazer pesquisa e tem os horários protegidos lá. O Children's, ele tem os seus programas próprios de residência e fellowship, tem algumas coisas, mas ele não é um programa tão acadêmico quanto assim, se eu for comparar com a Mayo Clinic da vida, com o Cleveland Clinic da vida, que foi por onde eu já passei. Então, existe a opção de você, por exemplo, você pode aplicar, tem uns grants lá que a gente recebe toda semana para fazer a aplicação, tem a opção de você, através de qualquer IRB lá, entrar com o seu programa de fellow residência para fazer pesquisa e ter seu momento lá de pesquisa, mas não é um hospital totalmente acadêmico, é um hospital voltado para serviço, você toca serviço. Existem os programas de fellowship, eu continuo fazendo minhas pesquisas normais e eventuais, mas assim, não é uma coisa que é totalmente exigida pelo meu fellowship atual. Então, muda um pouco. Eu acho que para vantagem do programa acadêmico, acho que como todo programa cirúrgico, eu concordo com o Juliano, eu acho que é a questão de você não sentir a pressão de produção, porque a minha vida no Brasil também era acadêmica, eu trabalhei um pouco no serviço privado, e sempre existia essa questão de tem que produzir, e eu acho que isso aqui, você está no meio acadêmico, você é um pouco protegido disso. Claro que se você tem, todo mundo vai querer que você tenha alguma meta, pelo menos, mas se você bate aquela meta ou não, você vai estar recebendo seu salário. E aí, realmente, eu acho que a diferença salarial é o que fica maior mesmo, assim, na neurocirurgia, de você ir para um programa acadêmico, você ficar na prática privada, a diferença salarial é abismal. Eu tenho um attending que foi da Mayo, ele e o irmão, ele fez a residência de neurocirurgia em Stanford, ficou na Mayo, e o irmão fez aqui no Barrow, e foi trabalhar no programa de medicina privada, lá no grupo privado. Ele ganha, sei lá, talvez 3 vezes a mais do que o irmão que está na Mayo. Então, assim, é muito do que você vai escolher, né, futuramente, né, como na sua vida. Eu tenho um amigo que ele é cirurgião nessa instituição acadêmica, né, na UHSU, e você não tem essa pressão pela produção, mas se você produzir bastante, isso também te dá um leverage. Você quer contratar um research fellow, sabe? Então a instituição vai dar a verba para você contratar um research fellow. Você era para operar 300 casos, você fez 500, sabe? Então, eu quero criar um fellowship aqui, sabe? Então você não precisa correr atrás de dinheiro da indústria para financiar o teu fellowship, a própria instituição. Então você vai ter seu próprio, enfim, são várias vantagens que você pode ter a depender da sua
produção também, né? Luiz, você que foi você fez seu treinamento numa instituição super acadêmica, né? Você agora está na community. Você vai falar um pouquinho aí da sua experiência, mas eu quero saber também. Você pode até salvar para o final da sua. Você falar, você quer ficar num meio mais private, community, ou você quer voltar para uma grande instituição acadêmica quando você terminar o seu waiver? Tá. Eu posso falar disso no final. Só para começar... Mantenha o suspense. Não, só... É até uma discussão maneira, assim, porque depois assim, é até bom escutar o Juliano, depois escutar o Felipe, agora que está num setting diferente, para pegar informação, né? Mas assim, eu vou começar falando, vou tentar ser sucinto, vou falar da seguinte forma. Eu vou falar na minha visão, porque assim, eu comecei meu treinamento na UPenn, que é extremamente acadêmico, mas também que as pessoas têm que entender que a UPenn é a universidade e o Health System é UPHS, que é University of Pennsylvania Health System. Eles têm o hospital da universidade, que é o hospital maior, que é o HUP, e também tem hospitais comunitários, que eles são donos, e te dá a experiência do vibe comunitário, do ambiente comunitário, de como é a vida do cirurgião comunitário. E depois fui para o Geisinger, que é exatamente a mesma coisa. O Geisinger tinha 9 hospitais espalhados pelo estado da Pensilvânia. A par do UPMC, os 2 maiores centros que tomam conta de todos os pacientes no Central PA. E o Geisinger tem um hospital principal, que é em Danville, que é o hospital maior, que eles chamam de Big G. E também tem hospitais comunitários espalhados pelo estado, que a gente também rodava como residente e fellow, operando, que também te dá a vibe comunitária. Então eu vou falar, na minha visão, o que os settings têm a oferecer cada um, em termos de vantagens. Não vou falar muito de desvantagem, porque isso aí, pessoal, é diferente de especialidade para especialidade. E eu vou falar também um pouquinho do que os settings não representam, que eu acho que isso é bem importante ressaltar, porque quando eu vim para os Estados Unidos, a minha visão era completamente diferente do que eu tenho agora. Completamente diferente. Eu tinha aquela visão que todo mundo está lá nos Estados Unidos tem, que o cirurgião que trabalha aqui é excelente, se ele não trabalhar nesses, ele não é bom, e que todo mundo tem os mesmos objetivos dentro desse país, o que não é verdade. As pessoas são diferentes, as pessoas treinam e depois escolhem, como você falou, onde eu quero ir no final. Você encontra pessoas com com qualquer tipo de background, que depois escolhe coisas diferentes. E quando eu estava no Brasil, eu não entendia, eu não tinha conhecimento que isso era possível, por exemplo. Mas depois eu vou dar um exemplo. Então, assim, tudo que eu vivenciei durante o treinamento, o fellowship, da academia, o que eu acho que a academia tem para oferecer em relação ao community, eu posso falar do prestígio da academia, que é, para mim, uma das principais razões que as pessoas vão para a academia é o prestígio. A gente pode falar de research, muita gente gosta de fazer research, mas também muita gente faz research por causa do prestígio associado ao research e as portas que o research abre. Algumas oportunidades você encontra na academia e você não consegue encontrar no meio comunitário. Não vou falar do private practice. Como eu falei no início, private practice é compensation model. Eu vou falar de setting. Por exemplo, você está no meio comunitário, se você não estiver no meio num community affiliated, num hospital comunitário, afiliado a uma instituição, onde você tem suporte de residente, suporte de statistician, etc., da universidade, você não consegue fazer pesquisa. Ou é muito difícil, embora é possível. Dentro da cirurgia bariátrica, que é o que eu faço, eu vejo, por exemplo, o pessoal fazendo pesquisa do programa do Riga. O Riga é um dos maiores cirurgiões minimamente invasivos dos Estados Unidos, do mundo. É considerado um dos cirurgiões técnicos mais finos, entendeu? Da geração dele, que é o Kelvin Riga, foi presidente da ESMBS, presidente da IFSO, e o hospital dele é um hospital privado em Fresno. Ele tem um programa de fellowship e ele faz bastante pesquisa. Como que ele conseguiu research? Vem naquela parte, como você falou. De alguma forma, ele conseguiu afiliar o hospital dele à UCSF, mas ele é completamente privado, completamente à parte, só tem a afiliação, e ele consegue usar alguns resources, mas as pesquisas dele saem no mundo de pesquisa como o hospital dele, não sai como uma pesquisa feita na UCSF, tá? Consegue, mas assim, é aquela coisa, ele tem leverage por conta do grande volume e do que ele representa no mundo da cirurgia bariátrica. Education e leadership. Então, assim, você está no hospital comunitário
se você não tiver um programa de residência, você perde a oportunidade de ser um educador. Porque você vai lá, opera, vai para casa. Você não tem residente para treinar e você não tem aluno para dar aula. Então, se você é uma pessoa que é apaixonado por education, essa é uma coisa que você perde por não estar no mundo acadêmico, a não ser, de novo, que você esteja num mundo acadêmico afiliado. E leadership positions. É claro que qualquer sociedade que você almeja ser um presidente, se você vier de uma instituição acadêmica, a tua chance é infinitamente maior se você vier de uma parte comunitária. Só pelas oportunidades de leadership. Então, o Juliano pode falar disso, que é o que eu vivenciei nas minhas residências e no fellowship. A grande maioria dos staffs durante a residência tinham algum cargo da leadership. Uns eram, por exemplo, do quality commitment, outros eram de, sei lá, alguma coisa relacionada ao clerkship. Todo mundo acaba que tem algum cargo aliado à sua carga clínica, etc., dentro do hospital. Faz alguma coisa, entendeu? É responsável pela surgical site infections, outra é responsável por, sei lá, alguma coisa. Então, isso vai te abrindo portas para posições de leadership, que você vai crescendo dentro da universidade, se você quiser, e depois você pode sair e ser líder na tua sociedade. Em termos de, entendeu? Você começa com os comitês de cada sociedade, você vai subindo nos comitês, e quando você vem numa instituição acadêmica, isso se torna mais fácil comparado com você vindo você trabalhando num community. Outra coisa é diversificação do practice. Por exemplo, dentro de uma instituição acadêmica, você pode gerar um revenue, você pode gerar um salário fazendo coisas diferentes. Por exemplo, o teu salário pode ser uma junção da tua carga clínica, mais o que você consegue fazer pesquisa, grants, etc., mais posições de leadership. Por exemplo, se você é o Chief of Quality Officer, tem um salário associado a isso, algumas instituições. E se você tem alguma coisa com med school, você pode ter um salário também associado a isso. Isso vai juntando, né? Então, você diminui a carga clínica, e você fica 60%, 40% outras coisas. Essas outras coisas geram um salário que, no final, você tem o teu paycheck. Enquanto num serviço comunitário, geralmente, o teu salário vem de produção clínica. Né? E eu gosto, assim, da forma como eu penso, pelo menos na área cirúrgica, que é o que eu vou falar, como eu falei, existem 3 quesitos que, para mim, são os 3 pilares da carreira. São coisas que você pode contribuir e são coisas que você se dedica. Então, eu divido entre patient care, education e research, essas 3 coisas. O patient care, para mim, é o único que é non-negotiable. Então, assim, seja lá o que eu fizer na minha carreira, o objetivo sempre a excelência tem que estar no quesito de patient care. Então, assim, nos dois você tem isso. Acadêmico e community, embora no acadêmico é o setting onde eu achei pessoas piores nesse quesito, pelo menos na área cirúrgica. Se eu for fazer, sei lá, uma lista de 10 cirurgiões menos capazes, ou sugarcoat um pouquinho, menos capazes comparado com todos os cirurgiões que eu já vi operar no Brasil, Estados Unidos, community, academic, private, compensation, qualquer coisa, a maioria está em grande instituição acadêmica, os menos capazes, técnicos, que é uma coisa que eu achava que era completamente o oposto antes de eu vir para os Estados Unidos. E o education, eu acho que tem oportunidade nos dois, e o research, eu acho que a maioria da oportunidade está na acadêmica. E no education, se você for para um community setting e você não quiser abrir mão de education, eu acho que você tem que procurar bem o hospital comunitário que você vai, porque tem que ter residente, tem que ser um hospital comunitário um pouquinho mais envolvido. E vantagem do comunitário, que é o que a maioria da galera já falou aqui, que é o dinheiro. Eu gostaria de falar uma coisa que a maioria dos cirurgiões comunitários hoje em dia são salariados, não são private practice. Existe uma agenda gigantesca dos payers. Quando se fala payers nos Estados Unidos, tem que dividir private payers e public payers. O private payers são os planos de saúde privados, e o public, que é o government payers, é o Medicare e Medicaid. Existe uma agenda gigantesca de acabar com os grupos privados cirúrgicos. O Felipe depois pode falar da parte de anestesia, que eu não entendo muito bem, mas da parte de cirurgia que eu estou por dentro, e eles querem acabar com grupos cirúrgicos privados. Como que eles fazem isso? Eles se recusam a negociar pagamento, valor por RVU, com grupos privados. E isso faz com que os grupos privados não consigam manter um business e consigam ter um revenue. Eles acabam vendendo
o practice para grandes hospitais ou grandes health systems. Foi assim que os health systems cresceram aqui nos Estados Unidos. É assim que o Geisinger conseguiu 9 hospitais. Assim que a UPenn conseguiu 6. É assim que a HCA vai crescendo. É assim que, entendeu, os outros health systems vão crescendo. E a parte do dinheiro vem da seguinte forma. Então, os community hospitals pagam mais. Quando eu falo pagam mais, não é só volume-based ou RVU-based. Por exemplo, o meu contrato, eu tenho um salário base que é o mínimo que eu vou ganhar. Quer eu produza, queira ou não tenha produzido nada. E o salário eles estão me pagando por disponibilizar meu tempo, porque eu sou um cirurgião full-time, então eu não posso trabalhar em outros lugares, eu não posso sair, então eles pagam para o tempo que eu disponibilizo para o hospital. Agora, se eu produzir bastante, eu tenho um bônus, como o Juliano falou, sobre RVUs. Essa é uma coisa. Agora, os hospitais comunitários, eles simplesmente pagam mais porque eles dividem mais o dinheiro que eles ganham de você. Ao contrário do hospital acadêmico. O hospital acadêmico, ele fala, eu já te dou prestígio. Então, esse é o salário que eu dou, porque se você não quiser, tem outro que queira. E muita gente quer ir. Então, assim, eu conheço um cirurgião na UPenn, um cirurgião plástico, que ele trazia um revenue de 12 milhões por ano por departamento. É o que ele gerava de volume. Era um dos cirurgiões mais busy do health system. Não sei qual é o salário dele, mas o salário dele era o salário normal de um cirurgião acadêmico. Se ele produzisse a mesma coisa, a gente fez os cálculos, se ele produzisse a mesma coisa no mundo privado, ele traria um revenue de 6 milhões. Só que assim aí você fala, talvez ele não conseguisse porque a maioria do volume vinha por causa do nome da UPenn. Mas se ele produzisse metade do que ele produzia lá, ele ganhava 3 milhões por ano. 3 milhões por ano. Então, assim, mas o hospital provavelmente pagava para ele, não sei, 400 mil, entendeu? 400, mas assim, é o que a instituição acadêmica faz. A instituição acadêmica te fala, eu sou o hospital acadêmico, eu sou o nome. Você trabalha para mim, eu te dou o prestígio, eu te dou o recurso, as condições de você crescer na carreira, mas eu vou te pagar isso. Se você falar, eu acho pouco, você sai, entra outro. Então, eles têm mais leverage de negociação com o cirurgião do que o hospital comunitário tem. Então, acaba que o hospital comunitário simplesmente te oferece mais dinheiro, ele também ganha acima de você. Você nunca vai conseguir, você nunca vai produzir, você nunca vai ganhar o quanto você produzir RVU, a não ser que você seja private practice, no community setting. Mas eles simplesmente te pagam mais. O que a maioria dos cirurgiões não sabe no país é o quanto eles produzem. É isso que a galera não tem noção. A galera não tem noção de quanto dinheiro eles geram para o hospital. E nenhum hospital quer que você saiba. Né? Claro, nenhum hospital quer que você saiba. Não, o hospital não quer que você saiba. E só para terminar, o que os settings não representam, eu escolhi 3 coisas. Qualidade, habilidade e commitment. Essas 3. Então, o setting que a pessoa trabalha não representa a qualidade da pessoa. Isso eu vejo, eu já vi pessoas medíocres nos 2 settings, eu já vi pessoas muito boas, excelentes nos 2 settings. Porque a pessoa teve um pedigree lá na época do undergrad, que abriu portas para continuar tendo pedigree e desenvolver pedigree, que hoje a pessoa conseguiu fazer uma especialidade competitiva, entrar numa instituição acadêmica e conseguir ser um professor, etc., não significa que essa pessoa é boa. De forma alguma. Principalmente na cirurgia. Entendeu? Pessoas que não conseguem operar, não conseguem fazer absolutamente nada, acabam achando uma coisa para fazer, mantêm cargos de cirurgiões dentro de grandes instituições acadêmicas, protegidos por outras coisas que eles conseguem fazer, leadership, pesquisa, education, sem, na verdade, representar a qualidade da especialidade que eles escolheram. Então, isso é uma coisa que setting não representa, a qualidade, a habilidade e o commitment. O fato da pessoa também ser de um hospital community ou acadêmico não significa o quão committed aquela pessoa é para a especialidade ou para o patient care. Não quer dizer que o cara... Se você vai escolher um cirurgião que está num hospital acadêmico, significa que essa pessoa vai ser mais cuidadosa, certo? Não significa isso. Eu vi cirurgiões dos 2 lados, eu vi cirurgiões que eu deixaria operar na minha mãe, em um hospital comunitário, excelentes, e eu vi cirurgias, assim, também, mesma coisa do outro lado, mas eu vi cirurgiões também que eu não deixaria operar, nem no meu cachorro, dos 2 lados. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo, mas assim, eu tinha a visão completa, para mim, nome era tudo quando eu cheguei nos Estados Unidos. Para mim, assim, a pessoa que chega lá, chegou porque o critério é tão rigoroso que nunca se permitiria uma pessoa chegar lá sem preencher todos os quesitos de excelência, o que não é verdade. Ô Luiz, e você? Para onde você vai quando terminar o seu waiver? A pergunta que não quer calar. Eu não sei, cara.
Assim, eu tive uma oportunidade de ficar na acadêmica agora, saindo, mas eu tinha que pegar o visto O, e eu conversei com muitas pessoas, e assim, a minha decisão foi se livrar logo. Quero me livrar logo, pegar o green card logo. Você está numa posição bem diferente, e eu sou novo, e o melhor momento de me livrar seria agora, antes de eu decolar no meu practice. Porque eu vi pessoas que acabaram ficando com visto O, desenvolveram um practice, desenvolveram um nome, e no final, depois de 10 anos, tiveram que ir para Arkansas ou para New Mexico, rural, fazer o waiver e voltar, entendeu? Eu não queria isso com família, etc. Agora, aonde eu gostaria, assim, eu gostaria de ter disponíveis, assim, entendeu? A parte de education, a parte de research, mas eu não gostaria de ficar num centro 100% acadêmico. E tem muita coisa envolvida, eu acho que a liberdade é uma, controle do teu tempo é outra, eu acho que você está protegido, como o Juliano e a Érica falaram, no mundo acadêmico, mas assim, eles controlam mais o teu tempo do que no mundo comunitário. O teu tempo, ele é menos teu, entendeu? E a parte da eficiência me incomoda muito. Como o Juliano falou, bem falar, isso aí só sabe quem tá na residência, quem fez residência em cirurgia, o turnover de um hospital grande acadêmico comparado com o turnover quando você vai fazer a rodada de um mês no hospitalzinho lá, cara, é assim. E o turnover, cara, quando a gente é residente, a gente assim, rala 100 horas por semana, 90 horas por semana, não tá nem aí. Mas quando você é acadêmico, você é attending, você sabe que a tua eficiência é mais tempo com teu filho, é poder buscar teu filho na escola, poder levar para o jogo de basquete lá, ou tempo, você acaba priorizando o turnover, você prioriza o teu tempo, prioriza a eficiência, e isso são coisas que pesam. Eu acho que eu vou ter 3 anos para decidir, depois que eu terminar o waiver eu decido, mas eu acho que nesse momento o setting perfeito para mim seria um community affiliated. Uhum. Beleza. Felipe, meu velho, você não é... Você tá do outro lado da tenda, né? Como a gente fala, né? Que é na cirurgia, né? Como é que funciona com você? Você tá no private practice, como é que funciona para você na anestesia essa parte? Então, aqui onde eu trabalho é meio um caso à parte, porque é um hospital só de cardíaca. A gente fica do lado do hospital geral. O hospital geral tem programas de residência em vascular, em cirurgia, em internal medicine, em emergência, mas a cirurgia cardíaca não tem residente, não tem fellow, é meio um mundo à parte do resto do complexo aqui. Tem um plano de começar um programa de residência em anestesia aqui, a ser discutido se talvez vai ter fellow depois ou não em anestesia também, mas por enquanto é só a gente, o cirurgião, os physician assistant, o surgical assistant, e é assim que o serviço anda, né? Muito foco em eficiência, em turnover, em volume de caso. O jeito que é reembolsado é a parte, né? Não vai influenciar ser acadêmico, mas acaba sendo um valor fixo mais um percentual que não varia tanto, que é de acordo com a produção. E eu acho que é bem o que o Luiz falou no final. Nem sempre a resposta não é definitiva, né? Eu vou ser acadêmico, eu vou ser privado, eu vou ser não acadêmico. Eu acho que, para mim, o que pesou assim entre para um lugar acadêmico ou para cá foi muito o controle do tempo, né? Porque para anestesia, pelo menos, se tu vai para um lugar acadêmico, tu vai ganhar 5, no máximo 6 semanas de férias por ano. Talvez tu consiga alguns dias de folga, que vai ser considerado dia acadêmico, que na verdade tu vai trabalhar nos teus grants, tu vai trabalhar com publicação, tu vai trabalhar em capítulo de livro, tu vai preparar aula, tu vai, né, preparar as cartas de recomendação para os teus residentes ou para os teus estudantes, ou tu vai fazer todo o resto que tu não consegue fazer enquanto tu está em sala, né? Tu vai fazendo teu dia off. Quando está num programa que não é acadêmico, tu sai do hospital, teu tempo é teu. Tu vai para casa, tu vai para academia, tu vai fazer o que tu quiser. E se a gente parar para pensar, pelo menos para mim, tipo, que já tinha uma vida no Brasil como attending, aí veio para cá, fez residência, fez fellow e dedicação integral para tudo,
quando tu sai, tu pensa assim, cara, se tu entrar no meio acadêmico, não tem um stop. E aí, se tu é competitivo, tu vai doar todo o teu sangue lá, tu nem vai se dar conta, né? Então eu olhei para trás assim, eu pensei, do jeito que eu sou até aqui, se eu entrar no meio acadêmico, eu vou provavelmente ser bem-sucedido? Vou. Mas o que eu vou ganhar de vida fora do emprego, né? Então, para eu proteger o meu lado pessoal, para eu proteger a minha hora vaga, eu tenho que acabar indo um tempo para o meio não acadêmico, porque isso vai me deixar cuidar mais de mim, vai me deixar criar uma vida fora do hospital, e quem sabe no futuro eu penso no meio acadêmico de novo, que é uma coisa que eu gosto. E acabou que aqui casou bem, porque daqui a uns 2, 3 anos a gente vai ter residente, então vai me dar um tempo de respirar, mas não vai me tirar do meio acadêmico que está vindo ali, está dobrando a esquina ali daqui a pouco. E então acho que para mim isso casou muito bem, sabe? Mas eu acho que o meio acadêmico seria mais adequado se eu já tivesse com a vida encaminhada, né? Mulher, filho, cachorro, já comprou casa, já... Então, para quem veio para cá, mudou a vida e está praticamente solo, se tu quer criar raiz, depende como tu quer criar raiz, né? Se tu quer criar raiz dentro do hospital ou se tu quer criar uma vida fora do hospital. O meio que tu tá vai influenciar muito nisso, né? Quando eu fui agora em Portland, né, e até brinco com o pessoal, que eu ficava perguntando, o que é que tem para fazer lá, né? Não tem nada, né? Tem trilha, tem as montanhas lá e tal, e só, né? Não tem nada para fazer. Mas é um ambiente muito tranquilo, né? E isso eu queria perguntar também ao Juliano como é o programa dele. Por não haver essa cobrança de produtividade, o cara vai ser competitivo se ele quiser ser competitivo, assim, em termos de gerar RVU, gerar grana para ele ter leverage, contratar research assistant, PA e tudo mais para ele. Mas se o cara quiser também levar uma vida, cara, eu quero escalar a montanha ali, quero fazer isso, quero fazer aquilo, ele vai fazer o arroz com feijão dele ali e vai ter a qualidade de vida dele naquele série. Eu entendo que ele vai ter os horários, segunda de manhã o cara tem que ir pro M&M. Não tem como o cara fugir disso. Mas talvez ele... Não sei, eu queria ouvir de vocês se nesse ambiente ele consegue ter essa liberdade maior. Porque na própria residência eu falo aqui com Raquel, porque é loucura, cara. 6, 7 dias na semana, assim, você mal tem tempo de respirar, você não consegue se cuidar, você não consegue fazer nada, né? Porque você está trabalhando ali, o Luiz falou, o pessoal falou 80 horas, ninguém trabalha 80 horas na residência. Residência cirúrgica, ninguém trabalha 80 horas, é sempre mais que isso. Claro, quando você vai registrar suas horas, aí a história é diferente. Mas você nunca trabalha só 80 horas, né? Então, mas eu queria ouvir, Juliano, como é que é lá? Como é que é a tua vida, cara? O transplante já é tenso, né? É verdade. Eu acho que é um ponto interessante que você tocou. Pelo fato de eu falar que você não tem uma certa meta para bater, mas não significa que você vai se, né, tranquilizar e, né, não trabalhar duro. Não é esse meu ponto. O que eu quis dizer é que realmente você não tem aquela pressão de você atingir uma meta. Então, principalmente na área de transplante, você não vai, né, correr tanto risco e tudo mais. Você tem que seguir o plano do seu programa. No meu caso, por exemplo, a minha rotina basicamente assim, a gente reveza entre 8 cirurgiões, é um programa grande, então a gente são 8 só de rim e pâncreas. Então, uma semana eu posso estar passando visita e alguns dias pingados eu posso estar de sobreaviso para as ofertas. E nisso intercalando com clínica, ajudando, a gente tem living donor, então alguns dias eu posso ajudar como ajudando no donor nephrectomy ou colocando rim, enfim. Mas de maneira alguma, pelo fato de não ter um número mínimo de transplantes, eu fico só de boa, né? Pelo contrário, eu vim de Miami, eu era um programa extremamente agressivo, né? Top 3 dos Estados Unidos por muitos anos, e aí, então, a minha proposta quando eu fui contratado é tocar o terror. Então, eu faço um número bastante grande, eu sou bastante agressivo, né? E você, como o Luiz falou, você cria um leverage, você se torna uma peça vital, né? Porque
você fazendo um grande número de transplantes, o chefe vai olhar para ti e vai falar, esse é um jogador importante, ele faz muito gol, né? E isso vai te ajudar no futuro, manter seu trabalho, conseguir crescer no hospital. E querendo ou não, isso é movido a dinheiro, né? Pode falar o que quiser, mas eles são um departamento de cirurgia. Se a divisão de transplante está gerando um lucro enorme, eles vão querer saber quem que está fazendo isso, quem está girando, né? E se você está lá no programa, está fazendo 2, 3 publicações por ano e só fazendo o mínimo, uma hora alguém vai olhar e quem sabe, né? Talvez você não seja demitido, mas pelo menos você vai disputar a sua vida na hora de crescer e ter uma promoção, né? E acho outro ponto que eu esqueci de falar, acho que é importante como vantagem é a educação mesmo, que o Luiz falou, né? Eu trabalho com residentes e fellows, né? Eu tenho 4 fellows por ano, 2 por ano e 4 no total, e acho que é bastante gratificante, assim, sabe? Você poder passar essa experiência para eles e dividir essa experiência que você tem, é bastante gratificante, assim, poder trabalhar com eles, sabe? Ver como eles crescem, como eles evoluem e tudo mais. Maravilha. Eu acho que essa parte que tanto o Luiz como você falou, Juliano, é muito importante, né? Que realmente, se você vai gerar... E eu sei que transplante gera muito RVUs. Eu sei que gera bastante. Né? Mas isso é legal para você ter até para você sair do assistant para o associate, né? Para você... vai contratar, em vez de você ter 2 fellows por ano, agora você vai ter 3, entendeu? Você vai ter um PA só para você, só para sua equipe, entendeu? Tudo isso é bastante importante, né? Érica, minha jovem, recentemente há uma grande discussão, né? E o Luiz também ele comentou isso para a gente em off, né? Para a gente comentar aqui no nosso episódio sobre a questão do branding. Não foi, Luiz? Acho que você comentou isso, de saber a importância do seu nome, né? Do valor que traz, a percepção do nome com a qualidade individual, né? Do tratamento oferecido e etc. Então, eu queria... Isso vai ser uma pergunta para todos vocês, sobre essa questão, porque eu vi um artigo recente, eu comentei até nas redes sociais, que era assim, a reputação acadêmica ou 100 mil seguidores, né, nas mídias sociais, o que é que seria mais importante? Óbvio que isso é uma pergunta, não é uma pergunta para vocês aqui, não, mas só uma discussão do nosso tema. E a gente tem visto muito crescer bastante essa questão do bônus sem o ônus, né? As pessoas sem o treinamento adequado, sem serem realmente especialistas ou experts, mas que desenvolveram uma oratória tão boa, uma capacidade tão boa de se comunicar em mídias sociais, que elas conseguem convencer alguém a comprar areia no deserto, né? Então, no ambiente de vocês, você está como Clinical Fellow agora, você usa essa parte de mídia social ao seu favor, em termos de fazer uma autopromoção, não no sentido pejorativo, tá? Assim, enfim, eu preciso mostrar ao mundo o meu valor, porque assim, se você não souber também se vender de forma apropriada, ninguém vai, né? Você precisa saber fazer o seu marketing pessoal, o seu brand, né? Então, como é que você vê isso vamos para todos vocês. Como é que vocês veem isso das mídias sociais, marketing pessoal, do seu nome associado à qualidade do profissional e etc. Antes de eu sair do Brasil, eu tive algumas oportunidades de fazer essa questão do Instagram profissional, né? Que muita gente está fazendo aí. Eu nunca quis, porque eu tinha preguiça, eu não tinha muito tempo mesmo para estar fazendo nenhum vídeo. E 2, porque eu já tinha percebido que muita gente estava fazendo essa questão da autopromoção sem ter uma carga, vamos dizer, um conhecimento técnico, científico à altura para isso. Então, era muito mais vender lá, estar lá falando, porque fala bem, porque tem a oratória, como você falou, mas que quando a gente vai ver na prática, quem conhece realmente sabe que não é essas coisas todas. Então, eu nunca quis fazer isso. Hoje, eu acho que eu adoro educação, eu adoro ensinar. Isso é uma das coisas que me fazem, talvez, querer seguir pelo meio acadêmico. A outra coisa, quando vocês todos já falaram, tem essa questão do tempo, né? O meio acadêmico, ele toma muito o seu tempo, e aí quando você vê, você está fora do hospital, mas você está lá ainda, porque você continua fazendo as coisas.
Então, eu sou mãe, eu tento a maior que eu consigo de tempo, eu tento passar com os meus 2 filhos, e às vezes isso no meio acadêmico eu via os meus outros, o meu chefe, os outros atendentes lá, todo mundo querendo correr para poder ter um tempo a mais com a família. Então, assim, a vida é feita de escolhas, a gente sabe. Isso é uma grande, acho que é uma das grandes coisas que ainda me fazem pensar muito, mas a questão do ensino é uma coisa que para mim é muito importante, eu gosto muito disso. Era uma coisa que eu já fazia quando eu terminei minha residência no Brasil. Eu fiquei no programa de residência um tempo, e aí aqui, no meu fellow e tudo mais. Mas eu acho que o meu Instagram, eu tenho meu Instagram pessoal, eu tenho meu Instagram profissional. Meu Instagram profissional, quando eu publico, eu coloco as minhas publicações, mas sempre voltado mais para a questão da educação. Eu não tento me promover, eu tenho pouquíssimos seguidores no meu Instagram profissional. Não é para me promover, é apenas porque eu gosto de divulgar um pouco da parte acadêmica e do que eu publico, e aí tem, sei lá, estudante que queira publicar também, ou que precise de de um guia ou de alguém um pouco mais experiente ou mais velho para estar lá orientando. Então, assim, eu não, sem querer polemizar, mas no meu meio eu já vejo muita gente, assim, muito mais atrás de autopromoção e vendendo que não do ponto de vista técnico e científico. Mas meu Instagram profissional não é, mas eu não utilizo para me autopromover, apenas porque eu gosto de ensinar, mas é basicamente por isso mesmo. Eu acho que é um pouco às vezes a gente usa esse termo autopromoção num tom pejorativo muitas vezes, não necessariamente, antes de passar a palavra para o Luiz e para o Felipe, mas às vezes é consequência, né? A consequência da qualidade do seu conteúdo, né? As pessoas vão acompanhando ali. Né? Bom, o que eu quero só comentar é que assim, tem uma linha muito tênue entre tu criar esse Instagram para o teu próprio nome versus o grupo que tu trabalha versus a instituição que tu trabalha. Se toda vez que tu vai fazer alguma coisa que tu tem que ter muito cuidado, né? E isso é uma coisa que onde eu trabalho, a gente tem discutido, porque para anestesia especialmente tá um mercado muito aquecido, tá muito difícil de recrutar gente, né? E quanto mais tu especializa, pior é para tu conseguir alguém livre num mercado que tá muito aquecido. E hoje em dia, muito do que se conhece dos hospitais, dos serviços, é através de rede social, né? Principalmente os grandes hospitais. Só que tem a parte da privacidade, porque ao mesmo tempo eu olho mais da metade do grupo que eu trabalho, eles nem têm rede social. Tem a parte de o conteúdo que tu vai botar tem que ser uma coisa que vai ser alimentada constantemente, não pode botar 10 posts e parar no tempo. Tu abre um meio de comunicação, que daqui a pouco um paciente olha teu canal e vai te mandar mensagem, alguém vai ter que responder, então tu cria um serviço que tu não está sendo pago diretamente por isso. Tu perde um anonimato, tu te expõe, e tem muita gente que preza pela privacidade nos Estados Unidos, né? Ele justamente não quer estar no spotlight, principalmente o grupo privado, eles querem ser um anônimo, querem ir para casa e cuidar da vida deles, né? Então tem a parte de tu não vai conseguir dissociar o nome do hospital desse post. Tu tá com um crachá, tu tá dentro do hospital, daqui a pouco tira uma foto, aparece um outro funcionário no fundo, tu vai ter que alimentar tudo isso e vai ter que passar pelo crivo do setor de marketing do hospital, do setor jurídico do hospital. Então, é uma coisa que eu já pensei, mas todos esses entraves ainda fizeram isso não decolar por aqui, pelo menos. Luiz. Cara, a minha visão é a seguinte, eu tenho o LinkedIn e o Twitter são profissionais e o Instagram e o Facebook são pessoais. Instagram e Facebook eu não adiciono quem eu não conheço, então eles são completamente fora da minha parte profissional. São para amigos, familiares e publicar as minhas coisas lá, de futebol, entendeu, etc.
E o Twitter e o LinkedIn são profissionais. Eu deixo a parte profissional de ambos somente associados à parte acadêmica. Eu não publico nada dentro do hospital, eu não publico cirurgia que eu faço, eu não publico foto de tecido cirúrgico, não publico nada disso, só deixo para a parte acadêmica. E por que eu faço isso? Eu não faço isso como forma de autopromoção, eu faço isso porque eu uso ambos da forma que eu uso o meu perfil, digamos, por exemplo. Por que eu uso o Twitter? Para que eu entro no Twitter? Eu entro no Twitter para ver o que as pessoas que eu sigo da mesma área publicaram. Eu vou te falar que 99% dos artigos que eu li nos últimos 5 anos, 6 anos, eu li porque alguém publicou no Twitter. Então, assim, alguém publicou porque escreveu, ou alguém publicou porque leu e achou bem relevante, eu fui lá e li. Então, é para isso que eu uso o Twitter. Então, porque eu uso com esse objetivo, eu uso o meu Twitter também para isso. Então, assim, os artigos que eu leio, que eu escrevo, eu publico no Twitter, para se alguém quiser achar interessante o título ou o abstract, lerem. E os artigos que eu leio, que eu acho extremamente impactantes, eu também publico no Twitter, que eu li o artigo, faço referência lá, a pessoa escreveu, etc. Para alguém ler também, entendeu? Se alguém interessar. Então, eu uso dessa forma. Então, eu não uso completamente. E a forma do branding, assim, eu sempre pensei da seguinte forma. O não eu já tenho. E eu vou procurar o sim. Isso é a minha mentalidade desde quando eu comecei o processo. E também, eu sempre achei assim, o objetivo de todo mundo é me dar um não. Então, assim, muita gente me achou pessimista quando a gente fazia o Step 1, o CK, etc. O Luiz é bastante pessimista, não sei o quê, não pensa positivo. Eu penso positivo. Só que, assim, eu acho que o objetivo de todo mundo é me falar não. Aí todo mundo vai ter um argumento. Então, o meu trabalho é quebrar os argumentos. Então, assim, se a pessoa fala assim, eu não vou te dar vaga de residência porque você tem um Step 1 baixo, eu vou lá e tento um Step 1 alto. Eu vou te dar vaga de residência porque você não tem boa carta. Eu vou lá, tento fazer um observer e fazer um bom trabalho para pegar uma boa carta. Eu não vou te dar uma vaga de residência porque você, sei lá, não sabe falar inglês. Então, não, eu vou lá e treino meu inglês. Então, assim, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu não vou te dar porque você não tem visto. Isso eu não posso mudar. Próximo, entendeu? E eu assinei meu contrato de trabalho, aqui onde eu estou agora, eu era PGY5. Então, eu estava no meio da minha residência. Eu já tinha dado match pro Fellow, mas nem tinha começado. Eu ia começar o Fellow em 7 meses. Eu assinei o contrato de trabalho. Eu entrei no Fellowship com a mentalidade. Meu objetivo nesse Fellowship é fazer com que eles queiram me contratar enquanto eu estiver no Fellowship. Eu sempre soube que eu jamais ia ficar, porque eu tinha um contrato assinado, apesar do meu PD falar, esse contrato a gente quebra, entendeu? Se você quiser ficar. Mas assim, eu sabia que eu não ia quebrar o contrato, porque eu sabia que a minha instituição acadêmica não ia me dar o waiver, que eles não qualificam para o waiver, só ia ser o visto O. Tentaram, meu chair tentou, meu PD tentou, arrumaram advogados, e eu falei, não. Eu falei, meu objetivo nesse momento é sair fora do J1. Quero cair fora do J1. Então, eu fiz o meu branding com trabalho. Então, assim, eu sei que o Juliano também já falou bastante disso. Até no fórum, em termos de como que ele conseguiu a vaga de categórico. Eu dei trabalhando sol a sol. O post dele que eu li lá na época, quando eu estava aplicando e tal. Esse é o jeito. Então, assim, o Fernando Mota, que é um grande amigo meu do processo também, que é um dos caras mais brilhantes que eu conheço na minha vida, o Fernando sempre falou, meu irmão, meu pai sempre me falou, você sai de todos os lugares que você pisar, o teu objetivo é sair de lá com uma reputação melhor de quando você pisou. Então, assim, se eu já entrei na residência com alguma reputação, com alguma, sei lá, alguma expectativa, meu objetivo é fazer que quando eu sair de lá, as pessoas ainda me achem bem melhores do que eles pensaram. Quando eu entrei no meu fellow, eu fui residente na minha instituição, então eu fiz fellowship na mesma instituição. Então já tinha uma reputação boa, muito boa, tanto que o meu fellowship não pega J1, eles abriram uma exceção com o diretor de operações do system para poderem bill o meu assistant fee com J1 até junho de 2024 para poder me pegar como fellow. Então, apesar de ter entrado assim, eu falei assim, você vai ter que dar um jeito de trabalhar e sair com um nome infinitamente superior ao que você está entrando. Se eles acham isso de você, você tem que sair de uma forma. Então, assim, fui levando. E assim que eu acho que a gente constrói o nome. E eu acho que ainda a parte de mídia social nos Estados Unidos ainda não engana ninguém. Porque a mídia social nos Estados Unidos engana quem não te conhece ou quem não está na tua área. Então, assim, se você for um cirurgião, você, Diego, um cirurgião de aparelho abdominal e tiver e for um cara ruim clinicamente, mas tiver uma presença forte na mídia social,
Quem não for da parede abdominal pode achar o Diego provavelmente um cirurgião espetacular por conta do volume de visual que ele tem. Mas quem é da área de parede abdominal te conhece. E quando você vai procurar emprego, você está procurando emprego dentro da área de parede abdominal. Quando você está procurando um leadership position, é dentro da área de parede abdominal. As pessoas te conhecem. Então, eu acho que, no final, a mídia social nos Estados Unidos ainda não chegou ao ponto do que é no Brasil. Também não engana paciente, porque o paciente dificilmente procura um cirurgião em outro lugar igual é no Brasil, que o cara vai lá pela particular. Eu acho que ainda o paciente vai pela instituição. Então, assim, ele não é tão forte, mas acho que o teu branding é feito com trabalho, é feito com commitment, é feito com a seriedade do que você coloca no que você faz. E, igual o Felipe falou, assim, você é um cara competitivo, você sabe o que você consegue fazer, a gente sabe o que a gente fez para chegar aqui, é só continuar fazendo, entendeu? Sobre o exemplo da parede abdominal, eu vou invocar a quinta emenda aqui, mas eu semelhante a você, uso muito a mídia mais para a parte acadêmica, né? Então é mais os papers, os congressos e etc e tal. Juliano, você, meu jovem. O que eu acho sobre isso? Não sei nem por onde começar. Eu vou dizer que eu tenho o Instagram pessoal, / profissional, assim, até tinha uma época que eu postava bastante, principalmente em Miami, quando a gente fazia aqueles transplantes multiviscerais, mas eu mostrava como forma de informativo, né, foi até minha cunhada que sugeriu para que eu postasse mais, porque ela tá na faculdade, ela queria que eu postasse, então eu acabei usando um pouco mais, mas no meu dia a dia consome tanto tempo, se eu for filmar e tirar foto e depois postar, eu gosto às vezes de tirar foto e postar uma reconstrução mais difícil e tal, uma coisa diferente, para quem tem curiosidade, para quem gosta de transplante, para poder dar uma olhada, né? Mas eu concordo que no Brasil tá glorificado, né? Hoje em dia a pessoa coloca ali especialista na área, mas não tem, na verdade, nenhuma publicação, não tem 5 anos de experiência na área, eles já se auto-intitulam especialistas. E aqui nos Estados Unidos eu concordo com isso. Aí não pegou. Aqui ninguém olha Instagram para ver se o profissional é gabaritado ou não, né? Aqui ou ele vai uma instituição conhecida, ou então mesmo tem sites americanos e tal, tem The Best Doctors in US, tem outras formas de você procurar, né? Mas eu fico meio chateado mesmo, porque hoje em dia no Brasil tem essa questão do Instagrammer, do especialista de Instagram, que na verdade, né, uma experiência acadêmica, uma produção científica, ou até, né, pode dizer experiência mesmo de vida, de trabalhar, tem menos de 3 anos, ele não é especialista, na verdade, ainda em nada, né? Então, mas, enfim, é o que traz atenção para o pessoal, especialmente no Brasil, o pessoal gosta muito do visual, quem prepara vídeos e tudo mais. Mas, não sei, espero que uma hora a gente comece a se direcionar para uma área onde você é uma pessoa gabaritada, é aquela que tem uma produção científica grande, aquela que tem já um histórico, né, tem uma participação em sociedade, tem uma opinião realmente formada e experiência, né, na bagagem. Então, mas... Enfim, eu acabei aposentando um pouco a minha parte profissional ali no meu Instagram, porque realmente toma muito tempo e para mim estava todo dia tendo que tirar foto, e até uma hora eu fiquei preocupado, né? Até depois que eu mudei para Emory, se seria interessante ter esse tipo de foto, e uma hora vai que um paciente tem alguma identificação, por mais que eu só tirava foto do rim, por mais que eu, né, é uma coisa totalmente, né, específica ali, ou dentro da cavidade abdominal, mas, não sei, às vezes pode acarretar algum problema, e a gente sabe que aqui RIPA, problemas desse nível aí é extremamente grave e pode acarretar um problema pro resto da sua vida. Exato. Pois eu sinto falta, viu, das suas fotos. Quem sabe eu vou pedir para postar umas fotinhas a mais. Eu vi as fotos das reconstruções lá. Se tu mudar de parede abdominal para transplante, eu vou, quem sabe, eu te conquistar aí na parte de transplante, eu vou postar mais fotos. Será que tem chance? Não, deixa eu cirurgia de superfície mesmo. Estamos precisando de colegas que produzem tanto assim. Está produzindo muito em hérnia, tem que produzir um pouco de transplante também. O transplante está em baixa, precisando da sua ajuda ali para produção científica. Se quiser, eu conheço o pessoal aqui que pode te ajudar. Mas, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Queria agradecer a vocês, passar a palavra para vocês aí, para as suas considerações finais. Né? Queria agradecer, né? Acho que foi
foi uma conversa muito enriquecedora, né? De muita informação, muita coisa que as pessoas não fazem ideia de que isso existe e como é essa parte. Porque as pessoas, às vezes, são tão focadas só no estudo ali das provas e tudo mais, que realmente elas não sabem como funciona essa questão de RVU, a questão no centro acadêmico, a questão de, sabe? Então, e o plano de saúde, eles querem que você seja ignorante nisso aí, né? Porque eles ganham em cima da ignorância do profissional médico, né? Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma cirurgiã bariátrica aqui no hospital, Luiz, que ela me disse, cara, que para ela descobrir quanto o hospital ganhava por um sleeve, sabe? Demorou meses para o hospital dar informação para ela, porque se ela sabe quanto ela dá de dinheiro para o hospital por um sleeve, ela tem o leverage de fazer uma negociação ali por um salário maior. E ela opera muito, né? E um sleeve é 30 minutos, né? Em mãos experientes. Mas eu queria que vocês passar a palavra para vocês aí, para suas considerações finais. Vocês pode ser um conselho para quem está pensando aí na parte acadêmica ou na parte não acadêmica, né? Não sei. Que vocês fiquem, o microfone está aberto aí para vocês. Então, se eu começar aqui rapidinho, só para... Primeiramente, obrigado pelo convite, acho que foi uma conversa bastante interessante, acho que ver esses diferentes lados aí, acho que é importante para quem está seguindo essa carreira. Eu diria que acho que uma vantagem que a gente tem, e eu vou te falar depois de estar aqui há 8, 9 anos já nos Estados Unidos, eu nunca conversei com paciente sobre custo de cirurgia, eu nunca tive que discutir qual o preço que custa um transplante, ou seja, uma hérnia quando eu era residente. Então, isso me dá uma certa tranquilidade, não precisar, sabe, olhar no paciente no olho e falar, vou cobrar X da tua cirurgia. Enquanto que no Brasil, infelizmente, é a realidade de muitos cirurgiões, né? Tu tem que meio que ver mais ou menos se ele vai ter condição e tentar parcelar, enfim, isso aí vai direto com a social worker, com o pessoal né, as pessoas que faz os billing e tudo mais, então tu não precisa se preocupar com isso te dá uma tranquilidade, porque tu não quer ver esse lado, né? A parte de transplante ainda é tudo com plano de saúde, então é menos ainda, né? Mas eu acho essa parte assim interessante, e acho que no private practice funciona mais ou menos igual, mas tu não tem aquela discussão por preço, mas é importante lembrar que é muito difícil nos Estados Unidos você ter um cirurgião trabalhando como indivíduo, né? Ele é geralmente parte de um grupo, porque você não consegue manter um consultório, ter privilégio no hospital e tudo como você como indivíduo, a não ser que você seja contratado num grupo ou contratado pelo hospital, mas você sozinho é muito difícil. Eu vi poucos profissionais, geralmente eram cidades menores, né? Então, aqui existe realmente uma diferença. Enquanto no Brasil, você é o cirurgião, mas você trabalha num hospital, você tem a tua clínica, você opera em 4 ou 5 hospitais ao mesmo tempo, você tem que meio que né, fazer aquela round, assim, passa em 3, 4 hospitais de manhã para ver seus pacientes. Alguns têm que fazer plantão do SAMU para compensar a renda, alguns têm que fazer plantão de emergência. Isso o cirurgião brasileiro, o cirurgião americano aqui não tem, graças a Deus, essa necessidade. Eu só faço transplante de rim e pâncreas, transplante específico, né? Então, te dá uma certa calma, uma tranquilidade, poder fazer só o que realmente você gosta, o que você quer fazer, sabe? Beleza, maravilha. Érica? Eu quero agradecer também pelo convite. Fazia um tempinho que eu não estava aqui, que eu não tinha vindo aí no podcast, mas eu deixo aqui 2 frases, né, da minha época de residência. O meu chefe, ele dizia que quem não publica perece, então ele sempre batia nessa tecla, né, dessa questão da publicação médica, e você fazer o seu branding também nessa questão científica. E um outro chefe também dizia que sozinho você cresce rápido, mas em grupo você vai mais longe, né? Então, isso é meio que fazendo aí um comparativo em você trabalhar talvez numa vida acadêmica aqui nos Estados Unidos ou talvez num grupo privado. Então, eu tive as 2 experiências previamente no Brasil. A minha experiência no público era aquela correria, né? Você está num canto só, mas você não tem vida, né? Praticamente você não tem vida. Você ensina, e seu salário não é
nunca é proporcional ao que você demanda, do seu tempo, do que é demandado do seu tempo. E na prática privada é assim, tá de sobreaviso em 3 hospitais no mesmo dia e tá correndo para um lado para o outro, e você também não tem a questão do seu retorno financeiro, né? E eu acho que aqui talvez o grande trunfo aqui nos Estados Unidos seja que você pode, você médico pode negociar o seu contrato. E isso eu acho que faz uma grande diferença no final. De você poder, eu quero fazer isso e eu tenho tantas publicações e eu acho que eu tenho plenas condições de um dia na semana eu não vou trabalhar, eu vou me dedicar à pesquisa nesse dia e no restante da semana eu quero fazer isso e isso, eu quero também ensinar um tempo na faculdade e por aí vai. E eu acho que isso é bem importante. Na neurocirurgia, como é uma coisa muito específica, é muito difícil você não estar num grande centro, né? Você não está dentro de um grande hospital. Então, ou você vai para a vida privada ou você vai para a vida acadêmica. E aí vai depender muito do que você quer, né? Do que você vai querer para a sua vida. Mas eu acho que aqui nos Estados Unidos ainda te dá grandes, talvez assim, as melhores. Não vejo em outro lugar, talvez, as melhores condições para você trabalhar mesmo, desenvolver a sua carreira, né, profissional. E eu acho que é isso. Vai depender aí do que cada um aí vai querer da vida. Beleza, obrigado, Érica. Luiz, meu velho. Cara, meu conselho final eu gostaria de dar para a galera que vai assistir o podcast, que é uma coisa que eu usei quando eu vim para cá, que é o seguinte: preparem a carreira de vocês para qualquer série. Não foquem apenas em uma coisa. Então, assim, você nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe a prioridade do dia de amanhã, você nunca sabe as oportunidades que vão aparecer na tua porta no dia de amanhã. Então, você não queira perder oportunidade porque você se preparou apenas para um lugar. Você teve aquela visão tunelizada. Então, assim, eu tirei isso de um mentor meu que está em Nova York, para mim um dos maiores cirurgiões, entendeu, laparoscópicos do mundo. Ele foi um dos primeiros 10 cirurgiões no mundo a fazerem um bypass laparoscópico. O nome dele é Júlio Teixeira, ele está em Lenox Hill, lá em Nova York. Ele treinou mais de 90% de cirurgiões bariátricos do estado de Nova York. O primeiro emprego dele, ele fez residência na época que não tinha cirurgia bariátrica como residência. Ele era cirurgia geral e depois o fellow era laparoscopia, porque laparoscopia na época não era incorporado em todas as residências de cirurgia geral. Então existia um fellowship que era cirurgia laparoscópica. Então ele fez cirurgia geral, depois ele fez cirurgia laparoscópica como fellowship. O primeiro emprego dele foi ali no Monte, Diogo, no Monte Fiore, fazendo captação de rim intervivo. Não sei se estou falando certo, Juliano. Então, assim, na época, qualquer doador de rim intervivo era submetido a nefrectomia aberta, né, o doador. E contrataram ele para fazer a nefrectomia laparoscópica, para quem doava rim. Porque na época precisavam de alguém. Eles achavam que a cirurgia aberta era muito invasiva para quem estava vindo doando um rim para o familiar. Então eu falei assim: mas peraí, você fez fellowship de cirurgia laparoscópica. Como que você pegou esse emprego saindo do fellow? Ele, porque durante o meu fellowship eu tive muita experiência operando laparoscópico no retroperitônio. Então ele falou assim: simplesmente eu estava preparado. Aí eu levei isso durante toda a minha trajetória no Brasil, nos Estados Unidos, que é me preparar para qualquer setting. Ainda mais quando você é estrangeiro, quando você não tem citizenship, entre outras coisas que a gente sabe que são barreiras para nós, que viemos do Brasil. Então, assim, se prepare para qualquer setting. Mesmo depois, como eu falei para vocês, eu assinei meu contrato aqui no hospital comunitário, no PGY5, eu publiquei 2 papers depois e submeti 5 papers durante o fellowship, sabendo que eu não ia para a área acadêmica. Por quê? Vai que daqui a 3 anos eu queira voltar para a área acadêmica. Então, eu nunca sei o dia de amanhã. Então, assim, eu vi muitos residentes falando assim: não quero fazer pesquisa porque eu quero ser cirurgião comunitário. Meu irmão, você nunca sabe. Você é um PGY2. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe as portas que vão se abrir. Você nunca sabe a paixão que você vai desenvolver durante o teu treinamento. Então, assim, para quem está vindo do Brasil, não foque somente: eu quero ir para esse lugar porque eu quero fazer pesquisa, Você tem que fazer pesquisa. Lembra das 3 esferas. Você tem que ser bom no patient care, sendo em termos de delivery o que você oferece na tua especialidade. Se você é um anestesista igual o Felipe, você tem que ser um anestesista excelente para o teu paciente. Se você é um cirurgião transplante igual o Juliano, você tem que ser um cirurgião excelente tecnicamente para os teus outcomes serem excelentes. Se você é um pediatra,
Você tem que ser excelente no cuidado dos seus pacientes. Então, esse é o patient care. Você tem que ser bom em research. Você não pode não ser como o Diego, poucas pessoas são, o cara é um fenômeno, mas assim, você tem que ter algum skill ali, tem que ter alguma publicação, tem que saber trabalhar alguma coisa no research, porque vai precisar na área acadêmica. E você tem que ser um cara, um educator, você tem que ter paciência com o residente, tem que saber ensinar, não pode falar, eu não quero me envolver com o residente, eu não quero dar aula para ninguém, você nunca sabe, cara. Então assim, se prepara nessas três esferas, e qualquer oportunidade para qualquer oportunidade que alguma coisa vai chegar, que você vai achar que vai ser aquele ali que você quer para a vida. Maravilha. Obrigado aí, Luiz. Felipe, meu surfista. Meu conselho final aqui vai para quem está pretendendo vir para os Estados Unidos, que eu acho que é a maioria da audiência. O que eu quero dizer é que, assim, aqui nos Estados Unidos, eu acho que uma das razões que o Instagram e a social media ainda não conseguiu superar o valor da história acadêmica ou da reputação do profissional é que aqui a recomendação de outras pessoas que tu trabalhou junto, ela é muito importante ainda. Toda vez que alguém vai te contratar, eles vão ligar para quem tu trabalhou junto, para o teu ex-chefe, para o teu Program Director, do Fellow, Program Director da residência, e eles vão checar todo o teu background antes de te dar uma vaga de emprego. No Brasil, como a maioria dos empregos, ou pelo menos um dos empregos dos médicos é no Sistema Único de Saúde, em geral é uma nota num concurso, é um contrato emergencial, né? E pegou a vaga, não tem um assim, calma aí, quem é que é essa pessoa? Vamos ver como é que é a personalidade dela, vamos ver o quanto que ela entregou no último emprego, vamos ver como é que ela foi treinada, vamos ver como é que ela... Todo esse critério existe nos Estados Unidos, e tu precisa começar a construir essa vida ainda no Brasil, porque tu vai depender de cartas do Brasil também, tu vai depender de outras coisas do Brasil quando tu vem para cá, e toda vez que tu entra num hospital aqui, tu tem que estar pensando nisso, né? A outra coisa é que enquanto tu tá vindo para um treinamento aqui, tu não precisa se preocupar entre acadêmico ou não, eu sugeriria, entra com a cabeça no acadêmico. Porque primeiro tu vai ser treinado no meio acadêmico, tu não vai ser treinado no meio privado. No meio acadêmico, mesmo tu sendo estudante, mesmo sendo um trainee, quanto mais pesquisa tu fizer, mais os teus superiores vão te amar, porque o progresso na carreira deles também depende do teu sucesso. O teu sucesso é o sucesso deles é o teu sucesso. E se tu fizer pesquisa bem, se tu conseguir escrever bem, tu vai ser bem educado e tu vai ter criticidade do que os outros vão escrever. E isso é muito importante ao resto da carreira, e isso é muito reconhecido como importante aqui nos Estados Unidos. Tu conseguiu pegar um artigo, ler, entender como foi feito, ver os vieses e ver quais são os pontos fracos e se tu quer adotar aquilo ou não. Se tu conseguir fazer isso na frente de alguém, na tua prática, eles já vão te respeitar bem mais do que antes. Beleza, maravilha. Obrigado, Felipe. Juliano, Érica, Luiz, Felipe, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje aqui no podcast. Acho que foi uma conversa muito bacana, né? Diferente do que a gente traz, são informações que eu acho que tem um peso de ouro, porque não é fácil de encontrar, ninguém encontra essa informação em lugar nenhum, né? Mas assim, numa conversa, né? É aí onde você tem acesso a essa informação de qualidade. Então, eu queria agradecer a vocês aí pela presença. Fica o convite para que voltem aqui no nosso podcast no futuro breve aí, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.